As crônicas do bispo. Tijolos não reagem. Uma lição de fé e de obras. Uma outra história que eu queria te contar, que está diretamente relacionado a isso, eu sempre tive um sonho de ser faixa preta. Esse sempre foi um sonho meu. Eu desejava muito ser faixa preta. E eu treinei em dois ou três episódios da minha vida, muito, com o intuito de receber a minha faixa preta. De fato, acabei não conseguindo, por outras contingências da vida, outras escolhas, viagens de trabalho e fases que a gente enfrenta também, as motivações acabam mudando. Mas, em um desses episódios de uma entrega maior, eu acabei conseguindo fazer parte da Federação Brasileira de Karatê, imagine, eu fazia parte da Federação Brasileira de Karatê e era faixa verde, Faixa verde. Eu precisava de atingir pelo menos a faixa marrom, que já era um professor, a faixa preta é o mestre. Eu via muito contente, muito satisfeito com a minha faixa verde, era um grande desafio, tanto físico quanto de técnica. E eu me aplicava bastante naquela época. Muito bem, surgiu um torneio, dentre outros, aqui no Ibirapuera ou no Ginásio da Portuguesa, outros também aqui em São Vicente, no interior de São Paulo, dos quais eu já havia participado, ou em comitê, O comitê é a luta, ou em apresentações de kata, É aquela, vamos dizer, entre aspas, dança que o karateka faz, de acordo com o seu nível, apresentando a sua técnica. Mas surgiu um campeonato em Mendonça, na Argentina, na divisa da Argentina com o Chile, aos pés da Cordilheira dos Andes, imagine. Eu que estudei tanto geografia, os países andinos e os países platinos. Apareceu aquela oportunidade, surgiu aquele torneio internacional. Só que ele era um torneio para graduados, para faixas marrom ou preta. E por uma série de acontecimentos naquele ano e próximo daquela viagem, acabou surgindo a oportunidade de que eu fizesse a inscrição, mesmo como um azarão, podendo participar daquele torneio, mesmo não tendo essa graduação. Muito bem, ocorreu tudo bem, eu viajei para Mendonça, na Argentina, um lugar deslumbrante. Deus permitir, eu um dia voltarei lá. E a minha chave por idade, peso e graduação tinha 36 atletas. Basicamente era um torneio Brasil e Argentina, mas haviam outros países, Equador, Paraguai, tinham alguns outros atletas representantes, É claro que era um campeonato amador, era uma seletiva para a profissionalização, ou em clubes, ou da própria federação. E essa chave que eu caí tinha 36 atletas. Então eu olhei a chave e comecei a observar o pessoal e a graduação do pessoal que estava nas disputas, e vi que se eu ganhasse a primeira luta, eu já estaria entre os 18. Se eu ganhasse mais uma luta, sobrariam apenas 9. Eu olhei e falei, opa, o meu sonho de ser um faixa marrom, pelo menos, e a participação no torneio dava já um ponto e um grande quesito para essa graduação. Se eu ganhar 2 lutas, eu já vou estar entre os 9. E se eu ganhar mais uma luta, eu já vou estar apto à medalha de bronze, o que era, na realidade, juntamente com a faixa preta, um grande sonho meu, era ter uma medalha no peito, uma medalha oficial. E o que me afastava daquela medalha eram 3 lutas, apenas 3 lutas. Para falar a verdade, e talvez até um pouco piegas, eu não estava olhando nem para a medalha de ouro. Eu imaginava que, como faixa verde, diante de tamanha
dificuldade, recursos e tudo para chegar naquele lugar, se eu tivesse a medalha de bronze, já seria um grande feito. Com 2 lutas eu estaria em nono, né? Sobrariam 9. E nesse confronto seria eliminado 1 por pontuação, sobrariam 8. E dos 8, né, esses confrontos gerariam 4 finalistas. Haviam 2 medalhas de bronze nesse torneio, ou seja, ouro o primeiro, prata o segundo, e os outros 2 dos 4 recebiam medalhas de bronze, quer dizer, a minha chance aumentaria mais. Eu precisava de 3 lutas. Muito bem, a primeira luta, curiosamente, você não vai acreditar o que aconteceu. O meu adversário não veio, quer dizer, eu ganhei por WO. Que bênção! Que bênção, né? Aparentemente era uma grande bênção. Então logo caíram 18, eu parti de 36 para 18, eu estava na chave da segunda luta. Assim seguir, eu comecei a observar os atletas e comecei a ver gente realmente muito graduada, muito boa, pessoal muito jovem, inclusive na época já mais jovem do que eu, muita flexibilidade, muita técnica. Mas eu comecei a observar também um outro grupo que, mesmo sendo faixa verde, eu disse, eu acho que dá para mim. Mas falar a verdade, quando eu fui chamado para aquela segunda luta, me deu um frio na barriga. E não posso esconder que, a bem da verdade, eu foi com medo. Porque na hora que o juiz me chamou e o meu adversário era um rapaz moreno, um pouco mais alto que eu, forte, e faixa marrom. Eu olhei para a arquibancada e eu procurava achar a minha equipe que havia viajado conosco aqui do Taboão da Serra. Procurei achar no meio das arquibancadas o mestre, procurei achar algum apoio, aquela torcida argentina e aquele clima, né? Outros dojos também ali, a quadra estava dividida em 4, né? Aquilo tudo gerava uma atmosfera e um clima realmente impactante. Eu voltei a atenção para o combate e em um golpe de sorte, ou eu não sei se o meu adversário estava com mais medo do que eu ganhei a luta. Meu Deus! Com isso, já eliminaram-se mais 9. Então eu fiquei com os 9, eu ganhei no primeiro minuto, então eu já estava entre os 8. Ou seja, só faltava uma luta para que eu trouxesse a medalha, porque ainda que eu perdesse a semi ou a final, entre os 4 eu já estaria. Para você não ficar ansioso do que foi que aconteceu, eu vou antecipar o resumo da história. Eu acabei não vencendo a terceira luta, muito pelo contrário. Essa luta foi muito dramática para mim, porque eu acabei me lesionando gravemente. Então existem muitas intempestividades que nós enfrentamos no nosso caminho. Mas a tentativa foi boa e a história, eu sempre carrego ela comigo. O que aconteceu é que eu vi o meu adversário, era um faixa preta, só que ele tinha uma estatura mais baixa, ele era mais baixo do que eu. A altura faz muita diferença, o peso era igual, então eu tinha uma boa vantagem, muito embora fosse faixa verde. E marquei bem os passos da luta anterior dele e percebi que tinha uma oportunidade interessante para mim, naquele golpe fatal, ou naquele golpe que me daria essa vitória. Eu precisava de um ponto no primeiro minuto. Só que quando começou a luta, e eu estava mais encorajado, porque eu vi de fato a oportunidade da medalha próxima, eu me esquivei um pouco e foi passando o tempo, aqueles 30, 40 segundos, e aconteceu a minha oportunidade. Esse rapaz, esse faixa preta, ele repetiu a mesma sequência de golpes que ele repetiu em todas as lutas. Eu tinha marcado bem aquela série e falei, é a minha oportunidade. E quando ele repetiu a série, eu entrei também com a defesa e com o ippon. Você não vai acreditar o que aconteceu. Eu marquei o ponto. Só que o calcanhar dele, desse rapaz faixa preta,
ele entrou no movimento da defesa, do meu bloqueio e do ataque, entrou na manga do meu kimono do braço esquerdo. E quando o kimono, quando o calcanhar dele, né, do chute bloqueado, enroscou na manga do meu kimono do braço esquerdo, mudou o movimento natural do meu braço, daquela defesa e ataque de prontidão. E ali o que aconteceu? Meu braço saiu do lugar, meu ombro saiu do lugar. E aquela dor insuportável, eu caí ali sentado e o juiz parou a luta, me dando a vitória, imagine, porque eu tinha conseguido de fato fazer o ponto. E aí eu fiquei olhando aquela torcida, fiquei olhando aquele clima, aquele ambiente, tentando achar o professor, tentando achar o mestre. Nisso correu um médico, nisso veio um massagista e alguém, todo mundo preocupado comigo, o que tinha acontecido, e meu braço pendurado, uma asa pendurada de um lado e eu sentado no meio daquela quadra, sozinho. Mas o massagista, com muita habilidade, ele veio, começou a fazer massagem das minhas costelas, né, do lado esquerdo para cima até o ombro, até as axilas, e daí um barulho mais ou menos como esse. O meu ombro voltou para o lugar, o meu braço voltou para o lugar, a força voltou inclusive no braço, na mão, muito embora ele me orientou a manter o braço parado e a inchar e doer e tudo mais. O juiz chamou os dois adversários, nós ficamos em pé e ele me deu a vitória, mas ao mesmo tempo ele me desclassificou porque o médico havia dito que eu não tinha condições de seguir adiante. Meu Deus! E foi assim que dramaticamente eu perdi a oportunidade de disputar a medalha de prata, né? E na pior hipótese de ter trazido a medalha de bronze. E aí, muito embora vencido, esse meu adversário da terceira luta, ele ficou com essa oportunidade e acabou sendo o medalhista de bronze que lá estava. Muito bem, voltando no início, queridos, tijolos não reagem, adversários reagem. Tijolos são estáticos. Situações reais na tua vida? Não. Elas se movimentam. Elas têm outras conexões, outras ideias, outras influências. E além de tudo, ainda podem acontecer circunstâncias que são inesperadas, que são inusitadas, como essa que aconteceu comigo. O calcanhar enroscar na manga esquerda do kimono, imagine. Então, a moral da história é essa. E para concluir, já que ficou muito longa essa crônica, nós temos que aprender a operacionalizar a unção. Não dá para ficar parado esperando cair do céu. Vá à luta, peça conselho, busque ajuda, se envolva com pessoas que pensam diferente, esteja em categorias diferentes de pessoas, se doe naquilo que você tem no seu coração, procure se antecipar, deixe de lado os medos, porque aquela primeira luta eu ganhei por WO, imagine, nem lutar eu não lutei, e já passei de 36º para 18º, mas depois eu tive que lutar. Então vá à luta, porque isso realmente vai fazer a diferença. E a moral da história é: esteja preparado, porque sempre onde existe uma ação, existirá também uma reação. Fica com Deus. Obrigado, Jesus.